Bem, agora nós vamos falar sobre um exemplo de jogo dinâmico que remete um pouco o que a gente viu em alguns vídeos anteriores, que é o modelo de Cournot, tá? No modelo de Cournot, a gente viu que as firmas escolhem simultaneamente a quantidade de produto que vai ser ofertada, tá? O que nós vamos ver agora é um modelo um pouco diferente. Você tem duas firmas também, só que uma escolhe primeiro a quantidade a ser ofertada e só depois a outra escolhe, tá? Faz a escolha da sua quantidade ofertada e aí essas duas quantidades vão ao mercado e nesse mercado existe uma curva de oferta que determina o preço, certo, do produto. Tá? Esse modelo não é o modelo de Cournot, é um modelo chamado modelo de Stackelberg. Então, vamos falar sobre o modelo de Stackelberg, certo? De 1934. Tá? Então, um modelo muito parecido, inclusive a gente pode até comparar um pouco com o modelo de Cournot, tá? Então vamos usar as mesmas premissas, tá? Ou pelo menos quase todas as premissas. Então nós temos duas firmas, tá? Duas firmas que agora vão ter nome, tá? A firma líder e a firma seguidora, que a líder vai fazer o papel de jogador 1, tá? Portanto, vai escolher uma quantidade de produto Q1 que vai ser ofertada ao mercado e a seguidora vai fazer o papel de jogador 2, vai tomar a decisão depois da decisão do jogador 1, tá? Vai ser aqui Q2, beleza? E aí, né? Como eu falei para vocês, tem uma curva de demanda que é A menos Q, Qzão, né? Esse Qzão é a soma das duas quantidades. Então, quanto maior a quantidade agregada, menor é o preço gerado pela demanda, tá? Então, menor o preço no qual as firmas conseguem revender os seus produtos. As duas firmas, tá? Vamos assumir que elas têm a mesma função custo linear. Tá? Custo da firma 1 igual a função custo da firma 2, que é igual a C vezes Q. Tá? Então, esse C e esse A são parâmetros reais positivos. Tá? A e C são parâmetros, vamos escrever aqui embaixo, né? A e C são parâmetros reais positivos. Tá? E aí o que a gente quer saber é o que vai acontecer nesse jogo. Qual vai ser a quantidade ofertada pela firma 1, qual vai ser a quantidade ofertada pela firma 2, né? E o preço de equilíbrio. Então vamos lá. Para isso, a gente tem que analisar e compreender quem que vai ser o payoff de cada firma em cada situação. Tá? Então, você tem duas variáveis de decisão, né? Que é o Q1 e o Q2. Então, a firma 1 vai ter lucro Q1, Q2 igual a Q1, que multiplica A menos Q1 menos Q2 menos CQ1. Beleza? E a firma 2 vai ter lucro Q1, dependendo de Q1 e Q2, né? Vai ser Q2 que multiplica A menos Q1 menos Q2 menos C Q2, tá? Até agora, nenhuma novidade, tá? Mas o que vai mudar aqui é a estrutura, né? Primeiro joga 1, depois joga 2. E como a gente viu no vídeo passado, quem é que joga por fim, né? Vamos tentar resolver esse problema via indução retroativa. Quem joga por último, nesse caso, é o jogador 2, é a firma seguidora. Então, ela vai escolher a sua quantidade ofertada de acordo com a quantidade ofertada pela firma 1. Então, dependendo do nó de decisão, quem que vai ser o nó de decisão? Né? Aí você tem uma infinidade, porque a firma 1, a princípio, pode escolher esse Q1 como qualquer valor, tá? Positivo,
que é igual a zero. Então, dependendo de quem é esse Q1, a firma 2 tem uma reação, tá? Essa reação é o quê? Visando maximizar a quantidade, o lucro dela, tá? De acordo com sua variável de decisão, que é o Q2. Então, vamos ver como isso funciona aqui nas contas, tá? Então, a firma 2 irá maximizar seus lucros, tá? Então, como é que ela vai maximizar seus lucros? Derivando, tá? A função lucro em relação à quantidade igualando a zero, né? Essa aqui é a condição de primeira ordem e a gente pode analisar se essa condição aí realmente satisfaz o ponto ótimo, né? Então, quem é a derivada do lucro em relação à quantidade, né? Lembrando, eu vou até escrever aqui de novo que o lucro da firma 2 é Q2, que multiplica A menos Q1 menos Q2, certo? Menos CQ2. E aí, o que a gente pode fazer nessa função, só para começar, né? Você pode colocar o Q2 em evidência, e aí você vai ter A menos C menos Q1 menos Q2. Beleza? Então, essa função aqui é uma função parabólica, né? Porque é uma função de segundo grau, com cavidade para baixo. E quais são os extremos dela? Q igual a zero e Q igual a Q2 igual a zero e Q2 igual a menos C menos Q1. Então, dependendo de quem é esse Q1, você tem a função lucro, né? Então, a função lucro aqui vai ser uma coisa assim. Uma parábola, de cabeça para baixo, e aí depois disso é sempre negativo, tá? E aí você vai ter o quê? Aqui igual a zero, aqui A menos C, vamos botar aqui para cima, A menos C menos Q1, que é a função do lucro Q2, e aqui é o próprio Q2. E aí, vamos tentar achar aqui as condições de primeira ordem, né? Pelas condições de primeira ordem, se você derivar aqui em relação a Q2, o que vai acontecer, né? Esse termo aqui vai ficar A menos C menos Q1, né? E o outro vai ficar menos 2Q2. Se você igualar isso aqui a zero, você vai ter que o Q2, ótimo, né? Aqui é Q2 ótimo em relação a Q1, né? Então, é a função de reação. A menos C menos Q1 dividido por 2. Então, isso aqui é o ponto ótimo, tá bom? Então, esse ponto ótimo vai ser um ponto aqui intermediário, né? Vai estar bem aqui, é o A menos C menos Q1 sobre 2. E ele vai ser positivo sempre que o Q1 for menor que A menos C. Tá? Então, se o Q1 for menor que ou igual a menos C, então a resposta ótima aqui vai ser o quê? Como a gente acabou de ver, vai ser A menos C menos Q1 sobre 2. Beleza? E se o Q1, tá, for maior que A menos C, né? Aí, essa função, do jeito que a gente desenhou, não vai ser mais assim, né? Como é que ela vai ser? Ela vai ser, vejamos aqui, vai ser assim. Você vai ter aqui o ponto, né? Que é A menos C
menos Q1, né? Aí vai ficar negativo, aí você tem um ponto máximo aqui, depois desce, tá? Só que o que acontece? O ótimo, né? Aqui pela condição de primeira ordem, seria aqui o ponto médio entre este e esse, estaria fora dos possíveis pontos de encontro, tá? As possíveis escolhas do Q2, né? O Q2, ele sempre tem que ser maior que ou igual a zero, tá? Então, neste caso aqui, o Q2, ótimo, tá? Vai ser igual a zero, tá bom? Então, você tem a curva de reação, tá? Da firma 2 em relação à firma 1. Quem que vai ser essa curva de reação, né? Vou colocar aqui nesse cantinho, depois a gente passa para a próxima página, né? Você vai ter o seguinte. Então, vamos colocar aqui o Q1. Então, enquanto o Q1 ele é menor que A menos C, tá? A firma 2 vai escolher A menos C menos Q1 sobre 2, certo? Então, vai ser uma coisa assim. Aqui, quando o Q1 é zero, né, que é o menor valor que a firma 1 pode ter escolhido, aí a firma 2 vai escolher A menos C sobre 2. E depois esse valor é zero. Então, esse aqui, ó, é a curva de reação da firma 2, tá? Até aí, nada de novo em relação ao Cournot. O que vai mudar agora? A firma 1, ela joga antes da firma 2. Então, ela pode antecipar que essa é a curva de reação da firma 2. Então, ela pode incorporar essa informação e aí resolver seu problema de maximização, tá certo? Ou seja, quem vai ser a função lucro da firma 1, né? A função lucro da firma 1, como a gente tinha visto, é Q1, que multiplica A menos C, não, A menos C não, A menos Q1 menos Q2, menos CQ1. A gente pode colocar o Q1 aqui em evidência, né? E aí sim fica A menos C menos Q2 menos Q1. E aí aqui a gente sabe que tem uma fórmula, tá, para o Q2. Ótimo. A firma 1 vai incorporar a expectativa de que a firma 2 é racional e vai antever o que ela vai jogar. Então, ó, o lucro da firma 1 pode ser duas coisas, tá? Pode ser zero, quando o Q2 é zero, né? Ou seja, vai ser Q1 A menos C menos Q1 se o Q1 for maior que A menos C, tá bom? Ou então, pode ser o quê? Q1 que multiplica A menos C, Q2 e o Q2 dado por aquela fórmula, né? Que é a fórmula. É A menos C menos Q1 sobre 2. A menos C menos Q1 sobre 2, que menos Q1. Beleza? Então, e aqui se o Q1, né, estiver entre 0 e o A menos C. Beleza? Então, essa é a fórmula da função lucro da firma 1, já incorporando a expectativa que a firma 2 vai jogar de acordo com sua função reação. Beleza? Então, olha só. Veja o que acontece nesse caso aqui. Nesse caso aqui, você tem Q1 maior que A menos C, então esse pedaço aqui, ó, vai ser negativo, e esse pedaço aqui vai ser positivo, portanto o lucro aqui é negativo. Então, se em algum momento o lucro aqui máximo for positivo, significa que ela não vai jogar o Q1 sendo maior que A menos C. Então, vamos maximizar aqui. Antes disso, vamos chamar essa função aqui, essa parte de baixo aqui, tá? De lucro tilde, tá? Então, lucro tilde aqui, o que você vai ter? Vamos melhorar essa conta. Q1, aqui, A menos C menos A menos C sobre 2,
É A menos C sobre 2. Menos. Aí você tem menos, menos com menos dá mais, Q1 sobre 2, então vai dar mais Q1 sobre 2, só que com menos Q1 vai ficar simplesmente menos Q1 sobre 2. Beleza? Então, é isso que acontece com essa parte aqui da função lucro. E aí, para você maximizar essa função aí em relação a Q1, o primeiro passo é derivar igual a zero. A derivada dessa função vai ser o quê? Né? A derivada dessa função igualada a zero, já vamos fazer logo isso, vai ser A menos C sobre 2, menos, aí você vai ter aqui, né? Q1 ao quadrado sobre 2, vai descer o expoente, então vai ficar menos Q1, aí igual a zero, e aí você vai ter que o Q1 é igual a A menos C sobre 2. Então, esse aqui é o Q1 máximo. E se você substituir o Q1 aqui, na função lucro tilde, né? Quem que vai ser? Né? Vai ser simplesmente A menos C sobre 2. A menos C sobre 2. Aí, vezes... Aqui é A menos C sobre 2. A menos C sobre 2 sobre 2 dá sobre 4. Então, vai ficar A menos C sobre 4, aí então aqui é sobre 4, então fica A menos C ao quadrado sobre 8, que é positivo, né? Ou seja, não faz sentido do ponto de vista prático a firma 1 escolher um Q1 maior que A menos C. Tá? Então ela vai escolher algum Q1 menor que é igual a menos C, né? Entre 0 e A menos C, portanto, você vai estar aqui, né? Nessa partezinha aqui da função reação, ou seja, a firma 2 vai escolher algo do tipo A menos C menos tempo sobre 2, né? E aí você consegue também pegar quem é que vai ser o ótimo da firma 2. Né? A firma 2, ela escolhe A menos C menos Q1 sobre 2. Né? Então, você, considerando aqui o ótimo, então você vai ter A menos C menos A menos C sobre 2, aí vai ficar A menos C sobre 4. Então, o equilíbrio via indução retroativa desse modelo Stalkerberg, tá? É Q1, Q2, ótimo, tá? Igual a, o Q1 vai ser A menos C sobre 2 e o Q2 vai ser A menos C sobre 4. E aí a gente pode calcular qual o ótimo aqui agregado, né? O ótimo agregado aqui vai ser esse mais esse, vai dar 2 aqui, vai dar 3 quartos de A menos C. Tá? Isso no modelo de Stackelberg. E aí você calcula também o lucro da firma 1 e o lucro da firma 2. E aí é interessante você comparar esse equilíbrio aí com o equilíbrio de Cournot. Né? Vamos só abrir aqui de novo, porque eu não lembro direito. Cadê a aula de jogos? Sim, é essa. Né? Aí vamos procurar aqui, cadê o modelo de Cournot? Ah, tá aqui. Deixa eu ver. Tá aqui, achei. Então, vou procurar. Cadê o... Ah, tá aqui o equilíbrio, né? A menos C sobre 4, A menos C sobre 4. Certo? Então, ah, não, que é em cartel. Vamos voltar. Cadê o Cournot? Equilíbrio. Tá aqui. A menos C sobre 3. Então, Q1 igual a Q2 igual a menos C sobre 3. Então, vamos voltar lá para onde a gente estava. Então, em Cournot,
em Cournot, o equilíbrio de Nash lá, certo? Era o quê? Era igual a menos C sobre 3, a menos C sobre 3. Ou seja, o ótimo lá do Cournot é 2 terços de A menos C, né? E aí você pergunta, né? Quem é maior? É 2 terços ou é 3 quartos, né? 2 terços, será que é maior que 3 quartos? A gente vai ver que não, né? 3 quartos, certo? É maior que 2 terços. Então, no modelo de Stauffenberg, você tem uma quantidade ofertada final maior, consequentemente, o seu preço final também vai ser menor, né? Porque a demanda é negativamente relacionada com a quantidade, tá bom? Então, para vocês verem que o simples fato de existir uma firma líder, uma firma seguidora, muda as condições do jogo, portanto, muda o equilíbrio da situação, tá certo? E aí, no próximo vídeo, o que eu pretendo fazer é desenvolver um pouco mais do rigor dessa parte de teoria dos jogos dinâmicos, e aí a gente vai para outras noções mais gerais, para a gente poder também estudar modelos que são mais gerais. E aí eu te aguardo no próximo vídeo.